Coloco aqui a canária a chamar, a piar e piar. Aí o nosso Vladimir, que está ali na rede, fica maluco, fica completamente doido a cantar e cantar. É para esquentá-lo, porque se calhar hoje compro uma voadeira, né, uma gaiola de criação, e já vou encomendar a esposa do Vladimir, meu melhor amigo de penas, para poder reproduzir canaritos em casa, né? Picasso, Ramo. E aí vocês que quiserem essas preciosas criaturas de penas, é só encomendar com Dom Carlos pelos telefones mais 351 935 837 327 e também pelo e-mail vidanomade6@gmail.com. Encomende o seu canarito, porque é um excelente pet e Dom Carlos faz um preço amigável para todos que forem subscritores do canal da Casa Real Incaica Tawantinsuiana, programa Avatar do Reino do Sol. Portanto, um chavalo cantador sairá para você por apenas 25 euros e eu levo em suas mãos desde Lisboa até o Algarve. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal da Casa Real Incaica Tawantinsuiana. Eu sou Dom Carlos, vocês estão no Avatar do Reino do Sol. Riley, Hijos del Sol. Tema: Momento O Vigilante. O momento que abordamos temas relacionados à área da segurança privada, e o tema hoje é: vigilante não pode ser amigão, não pode ser muito simpático com os colaboradores do cliente. Pessoal, vou abordar esse tema porque esse tema é recorrente. Esse tema é um tema fundamental, principalmente para aqueles vigilantes que trabalham em centros comerciais, principalmente supermercados, né? O vigilante, por estar ali todos os dias naquele posto, ele acaba por pensar que é um colaborador como os outros qualquer, né? Como os demais. E ele não é. Porque existe um grupo empresarial que administra aquele supermercado, e esse sim é o seu cliente, e esse colaborador tem o seu, ou melhor, esse cliente tem os seus colaboradores, que não são você. Você pertence a uma empresa de segurança privada, portanto uma empresa terceirizada. E você não pode confundir as coisas, porque inclusive juridicamente a sua profissão é uma profissão especial. Você é um auxiliar das forças de segurança, exige toda uma noção de direito, deveres, da Lei 34
2013, que você tem que estar ciente, inclusive sigilo profissional, que você não pode dividir certas informações que passam para você, nesse caso o gerente, o diretor ou o seu supervisor, né? Você não pode dividir com esses supostos amiguinhos, esses colaboradores que muitas das vezes se passam por ser um amiguinho para ganhar a sua confiança, para se tornar íntimo, e muitas das vezes eles vão utilizar dessa suposta intimidade para praticar furtos na sua loja, a qual você presta trabalho, praticar uma série de indisciplinas, levar as quebras para casa, por exemplo. Irei abordar esse tema também, que é recorrente. As quebras alimentares não podem ser levadas para casa, não podem ser guardadas em cacifo, e é você que tem que controlar isso, que comumente acontece, porque em tese pode ser até considerado furto, porque esses alimentos não foram devidamente pagos, estão sendo levados para terceiros, levados para casa, e não é essa a finalidade que o cliente destinou essa pastelaria, esses alimentos em geral, e sim para o consumo interno dos seus colaboradores na zona de copa, na zona de refeitório. E você deverá ser implacável com isso. Você deverá fiscalizar malas, sacos, a saída, para que ninguém leve nada, nem uma coxinha de galinha, nem um empanadinho, nem um rissorri de camarão. Você deverá autuar junto ao responsável do setor esses colaboradores que andam a cometer essa inflação ou infração disciplinar. Entretanto, o intuito desse episódio de hoje é específico sobre você ser amigão de colaboradores, sobre você brincar muito com os colaboradores e também entrar nas brincadeiras que eles fazem entre eles, né? Volto a repetir, você é um trabalhador terceirizado, você é prestador de serviços para esse grupo empresarial dono do supermercado. Você não é colaborador da casa, portanto, você não pode se deixar levar por essas supostas amizades, essas supostas intimidades. Você deverá, desde o início, deixar isso claro para todos os colaboradores. Você deverá deixar isso claro através dos seus gestos, do seu olhar, das suas atitudes, que há uma separação entre você e os demais colaboradores. Você está ali para fiscalizar. Você é o xerife, você não é o amigão. De maneira que esses colaboradores, claro que não todos, né? Existem alguns que são sinceros, eles querem realmente uma amizade sadia com você. Entretanto, essa amizade só pode ser desenvolvida nas suas folgas e de preferência longe do local de trabalho. Por exemplo, eu estou aqui falar com vocês, estou numa esplanada junto ao World Trade Center e não me convém ficar com muitas amizades com os colaboradores aqui desse complexo. Por quê? Porque aqui é um local onde eu trabalho, né? Então, se for para ter amizade, tem que ser lá em Linda Velha, lá em Portela, em Algés, em outras zonas, né? E mesmo assim, tem que se haver muito cuidado, muita cautela, porque o ser humano é extremamente malicioso, perigoso, chibo, fofoqueiro
e delator. Então, se você está lá na sua folga fazer algo que possa lhe prejudicar na sua função, no seu emprego, ele poderá trazer essa informação para o seu local de trabalho. Então, quanto maior a distância de colaboradores, seja no trabalho ou seja na folga, é melhor, né? Para a sua profissão e para, porventura, o seu desejo de permanecer naquele posto, né? Se aquele posto é um posto que lhe dá jeito, um posto calmo, um posto perto de casa. Então, todo cuidado é pouco. Na verdade, vocês sabem que Dom Carlos trabalhou muitos anos lá na Andaluzia, na Espanha, como vaqueiro, né? Como cuidador de cavalos, mulas, administrador de fazendas, em Fuente de Piedra, província de Málaga, El Palo, localidade de Málaga, Fazenda Rosa Partano, Fazenda Agüero. E Dom Carlos sempre dizia lá nos antigos vídeos, que nós inclusive vamos resgatar e postá-los aqui, Dom Carlos sempre dizia que confiava somente nos animais, nas suas queridas mulas, nos seus queridos cavalos. E Dom Carlos tinha uma frase que ele criou: quanto mais longe dos seres humanos e mais perto dos animais, tudo de bom. Porque, assim como cá em Portugal, como no Brasil, lá em Andaluzia tem esse problema também. As pessoas são muito falsas, se fingem de amigos, e aí são chibos, são fofoqueiros, são delatores, são X9. E Dom Carlos preferia ficar meses e meses e meses no campo, a cuidar das suas mulas, dos seus cavalos, dos seus animais, a caçar coelho, lebre, a cuidar dos seus cães de caça, gaigos, capturar pássaros, criar passarinhos pintacilgos, verdilhões, chamarizes, canários, porque quanto mais longe dos seres humanos, perto dos animais, é melhor para mim. E cá, na quinta de Carnaxide, a quinta de Dom Carlos, igual será, né? Eu ali vou criar meu cãozinho, vou criar meus pássaros devidamente anelhados e registrados. Vou criar louros argentinos, porque é um pássaro sul-americano exótico. Eu posso criar, mas seres humanos, você tem que ter muito cuidado com os seres humanos, porque os seres humanos não são como os animais, eles são falsos, eles são X9, delatores, e te apunhalam pelas costas sem titubear, porque essa é a natureza do Homo sapiens, a natureza selvagem, rivalidade, inveja, portanto, e outros pecados, outros dos 7 pecados que nós, como seres humanos, devemos vigiar, devemos rezar todos os dias para que Deus, o Pai, possa nos proteger de toda seta maligna, todo dardo do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa família. Portanto, no trabalho deverá ser igual. Você deverá sempre, antes de vir trabalhar, rezar a Deus. Antes de pegar no seu posto, faça o sinal da cruz. Isso é super importante,
para lhe proteger contra os encostos, contra os espíritos imundos, os espíritos imperfeitos que andam por aí querendo atrasar as nossas vidas. Você deverá trazer 500 gramas de sal, colocar em uma tigela embaixo da sua secretária de trabalho, porque o sal expurga os espíritos malignos, expulsa as energias negativas da inveja, da fofoca, do chibismo. É super importante você ter uma imagem de um dos seus santos prediletos. Lá na Casa Roma eu tenho São Jorge da Capadócia, São Jorge Guerreiro da Rússia, eu tenho o Santo Pauker mais poderoso do universo, de Abu Kuntice Viracocha, que inclusive foi o Santo Pauker do Abu Tice Viracocha que me protegeu da explosão de 2 mísseis Storm Shadow contra o nosso bairro em Kramatorsk, dia 18 de março de 2022, às 9 horas da manhã, a qual o bairro foi totalmente destruído, nosso apartamento foi todo estraçalhado, minha esposa foi jogada longe, ela que estava a fumar um cigarrinho na cozinha sentada, ficou embaixo dos escombros. Eu saí ileso, eu estava na sala sentado ao sofá, não estava deitado comumente na cama na sala, e todos os destroços da sala, da varanda, bateram com toda a força em cima da cama e na parede. Se eu estivesse, aqueles metais, aqueles vidros tinham me ferido gravemente ou mortalmente. Nesse caso eu estava no sofá, tudo passou à minha frente e eu não sofri nenhum arranhão, graças ao Santo Pauker e Abu Tice Pariachati Viracocha, que estava na sala, estava na estante. Então é super importante você ter esses apos, essas uacas poderosas de proteção. Voltando ao tema específico, eu quando cá cheguei hoje de manhã, eu vim tomar um pequeno almoço no restaurante que comumente eu venho, né? E aí eu fui comunicado pelo vigilante de plantão que houve um burburinho, houve uma fofoca, dizendo que no meu turno, no dia anterior, nesse caso ontem, um grupo de jovens, um grupo de putos, um grupo de garotos entrou pela loja dentro com mochilas, né? Andaram por todos os corredores da loja, do supermercado, e Dom Carlos ficou sentado, não foi atrás deles, não os vigiou em todos os corredores, não os perseguiu, não os assediou, e que Dom Carlos fica o dia todo sentado lá na secretária, no YouTube. E isso me deixou mal, né? Me senti até mal com isso, embora eu disse ao vigilante, né, que isso não se passou assim, que na verdade esse grupo são britânicos, né? Um grupo de jovens que veio participar de um evento esportivo aqui em Lisboa e vieram com seus 3 monitores, seus 3 professores, e eu me levantei, pedi que eles deixassem ao meu pé todas as mochilas. Entretanto, quando eu percebi que eles estavam com os 3 monitores e que eram britânicos, eu não vi essa necessidade, né, deles deixarem as mochilas, porque seria uma indelicadeza, porque lá no Algarve eu trabalhei muitos anos lidando com os ingleses e graças a Deus
eu nunca tive problemas com os ingleses a nível de furto, a nível de educação. Eles são excelentes. Eu nunca presenciei furto por parte de britânicos, nem garotos, nem adultos, nem velhos. Portanto, eu sentia vontade de deixar os meninos à vontade, né? Eles estão aqui de férias, ficar a persegui-los nos corredores poderia causar um mal-estar com os instrutores, com os monitores, e em tese, juridicamente, poderia até ser considerado um constrangimento ilegal, tendo em vista que nenhum dos miúdos foi detectado a furtar aqui em outras oportunidades nessa loja. Eles são turistas e eu decidi apenas monitorá-los em todos os corredores pelas câmeras. É para isso que temos as câmeras, o sistema de CCTV, e assim eu fiz. Então, esse colaborador que espalhou essa fofoca, que foi dizer ao vigilante que eu não fiquei atrás dos miúdos, não os abordei para tirar as mochilas, ele sabe muito mal fazer pão e limpar o fogo. E essa é a área dele. Portanto, cada macaco no seu galho. Você não permita que a intimidade com colaboradores lhes dê a intimidade, a audácia e a liberdade de criticar o seu trabalho como segurança. Você já deixa claro desde o início que ele tem que cuidar de fazer pão, limpar o forno, e você faz a segurança. Você é o homem responsável por decidir o modo operandi de como vigiar os clientes, vigiar potenciais furtadores e não o padeiro. De maneira que o vigilante concordou comigo, né? E uma cliente que estava próximo também, ouvindo a conversa, concordou também. Disse que esse homem tem razão. O que ele está a falar faz sentido. Então, para você não ter problemas de fofocas, chibismo no seu local de trabalho, evite estar a usar o telemóvel, né? Evite de ficar consultando o ecrã, redes sociais, principalmente na presença de colaboradores, porque é você virar as costas espalhando por todos os corredores fofocas e mentiras, que você fica o dia todo no YouTube, nas redes sociais, e não vigia a loja, né? Mesmo essa não ser na área deles, a área deles é fazer pão e limpar o forno e limpar o chão, mas eles gostam de dar palpite no seu trabalho. Então, se você dá intimidade para tais pessoas, alguns deles fazem isso, né? E esse parvalhão aqui fez isso, andou a falar aí que eu deixei os estudantes entrarem com mochila, não vigiei, não fui atrás, e que ele está feliz de que hoje é o colega que está de serviço, porque eu não vigio nada e passo o dia todo no YouTube. Então, é isso aí que você acaba ouvindo, essas pérolas mentirosas e mais por fora do que aro de barril. Então, quando você dá algum tipo de liberdade, algum tipo de intimidade para um colaborador, geralmente eles confundem as coisas, né, e passam a querer criticar o seu trabalho ou dar palpite, e o principal, começam a chibar você, e essas fofocas chegam até o gerente, né? No meu caso não há problema, porque o gerente é ex-militar, conhece muito bem o meu modo operandi de trabalho, está satisfeito, não tem nada a dizer contra, né? Eu presto um bom serviço, e em vista dos vigilantes que já passaram por aqui e por outros lados, Dom Carlos não é assim um mau vigilante, né? Até porque, se eu fosse, eu não estaria nessa profissão há mais de 30 anos, e sempre sendo requisitados por gerente como o Júlio
da loja Lidl Albufeira, as lojas de Portimão, Maia, Porto e outras lojas aqui na Grande Lisboa, né? Dom Carlos é até mesmo um instrutor de segurança. Temos aqui o Momento O Vigilante, que eu abordo o tema da segurança privada. Então não é um padeiro que vai estar ensinando Dom Carlos a trabalhar, né? Dizendo que Dom Carlos fez isso ou aquilo de maneira errada e que Dom Carlos não faz isso, não faz aquilo. Dom Carlos está sempre em QAP total. Com Dom Carlos a regra é clara e tem café no bolo. Esse foi o seu episódio de hoje, Momento O Vigilante, tema: cuidado para não ser amigão dos colaboradores, porque eles poderão chibá-lo, eles poderão xnoviar, te delatar e fofocar por todos os corredores contra o seu trabalho. Então, no seu posto de trabalho, seja o mais profissional possível. Se for supermercado, seja implacável em fiscalizar malas, bolsas, confira os recibos para que esses colaboradores entendam que você é o fiscal, que você é o xerife e não o amigão. Então, com esses falastrões aí cagando pela boca, o que nós temos que fazer é apertar, passar a apertar, fazer uma devassa geral nos sacos, nas malas, porque não podemos dar moleza para quem está aí para nos chibar, para nos prejudicar o trabalho, nos prejudicar a vida. Devemos zelar pelo nosso, né? Pelo nosso emprego, pelo nosso salário, porque para nos prejudicar existe isso aqui,